com a disputa da Sul-Americana. Hora de falar sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está desistindo do empréstimo de Bryan Palacios para o Vasco. Decisão ainda não é oficial, mas está se tornando. Tudo começa quando o próprio Bryan Palacios não demonstra tanta vontade assim de jogar por empréstimo no Vasco. A negociação entre os clubes estava fechada. Surgiu num primeiro momento a contusão do Júnior Santos e do Hulk, e o técnico Cuca pediu que o Vasco, ou que o Atlético adiasse a transferência do jogador até as decisões do Campeonato Mineiro, as duas partidas finais contra o América. Existe uma grande chance de o Hulk estar em campo para o confronto contra o América nesse final de semana. Mas, nesse meio tempo, o Shakhtar Donetsk fez proposta e levou o Alisson por 14 milhões de euros. E diante da insistência do Bryan Palacios em ficar, dirigentes do Atlético se reuniram com a comissão técnica e estão propensos a comunicar nas próximas horas ao Vasco a desistência do acordo. Palacios, que havia sido comprado na temporada passada do Atlético Nacional da Colômbia por 3 milhões de dólares. Você acha que o Atlético acerta ou erra com a permanência do jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que já abriu negociações com o Aston Villa para prorrogação do contrato de empréstimo de Felipe Coutinho. O vínculo se encerra na metade do ano e o Coutinho está fora dos planos da equipe inglesa. É bem verdade também que o Aston Villa precisa de uma compensação financeira para tentar diminuir o prejuízo. Isso porque o meio atacante brasileiro havia sido comprado por 106 milhões de reais. E o seu contrato com o Aston Villa termina na metade do ano que vem. Se ele for emprestado até dezembro ou até a metade do ano que vem, vai estar livre para assinar um pré-contrato com o Vasco ou qualquer outro clube, não garantindo nenhuma compensação ao time inglês. Vasco, você sabe, passa por dificuldades financeiras e não tem capacidade para gastar muito dinheiro, especialmente para um atleta de 32 anos de idade e que já custa 1,5 milhão de reais mensais. O Payet e o Coutinho são os donos dos maiores salários do Vasco, embora você já saiba por aqui, o Payet tem tudo para não ficar no Cruz Maltino. O contrato também se encerra na metade do ano. Desde que o Coutinho voltou por empréstimo ao Vasco, foram 18 partidas, 3 gols e 1 assistência. A pergunta que eu deixo para você: vale a pena segurar o Coutinho? Você prefere o Payet? Não ficaria com nenhum dos dois ou com ambos? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião. Combinado?